recentemente lançou um novo modelo de inteligência artificial para geração de imagens que vem mudando completamente o mercado de geração de imagens. Eu tô aqui para te mostrar que inteligência artificial é essa, como que ela funciona e como é que nós, meros mortais, podemos utilizá-la de forma gratuita. Meu nome é Vanley, aqui nesse canal eu te ensino sobre o mundo do design gráfico e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não vou abordar muito essa parte aqui da história da empresa e tudo mais, porque eu sei que muita gente já falou sobre isso e eu quero te mostrar realmente mais na prática as ferramentas, né, os sites que você vai utilizar para criar suas imagens e utilidades que eu dou para ela como um designer gráfico. Mas aqui no site a gente já consegue ver basicamente algumas imagens que foram geradas pelo Flux e a gente consegue ver justamente a qualidade absurda de imagens que trazem um realismo muito grande para uma inteligência artificial que acabou de chegar no mercado, imagens muito realistas com a qualidade realmente muito boa. A gente pode clicar aqui, por exemplo, no Replicate, que é um arsenal, um lugar onde possui diversas ferramentas de inteligência artificial para fazer tudo que é tipo de coisa, desde criar música, fazer imagens, textos, códigos, enfim, tem muita coisa. E aqui a gente já consegue ver justamente como é que a gente pode trabalhar com essas imagens. Aqui a gente consegue alterar os parâmetros, né? Aqui a gente consegue colocar o prompt, aqui a gente muda a proporção da imagem, os passos, que quanto maior a quantidade, ele vai gerar imagens com mais qualidade, só que de forma mais lenta. Então, normalmente a gente trabalha com valores entre 20 e 28, que já é mais que o suficiente para o Flux gerar imagens de altíssima qualidade. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, os valores. Ele te dá aqui, ó, uma estimativa de 100 imagens por $5,50, né? É um valor relativamente baixo, mas a gente tem que levar em consideração que a gente está criando pelo Flux Pro, a versão Pro, que é a versão mais top. Se a gente clicar aqui, ó, em laboratórios da Black Forest, né, que é a Floresta Negra, a gente vai ver as outras versões. A gente tem a Pro, a gente tem o Dev, que é um dos mais utilizados. Vê os valores aqui embaixo, ó. Ele vai gerar 100 imagens por $3, e a gente tem a outra versão, que é a versão Channel, Channel, não sei exatamente como é que se pronuncia isso, mas é a versão mais fraca, ela vai gerar imagens mais rapidamente e é muito mais barata, cara. Olha isso aqui, ó, cadê os valores? Vai gerar 100 imagens, né, aproximadamente 100 imagens, por 30 centavos de dólar. Não é à toa que aqui na plataforma, né, no Replicate, essa versão aqui já tem mais de 51 milhões de utilizações. Mas vamos ignorar isso daqui, porque mesmo que seja 30 centavos de dólar, não deixa de ser pago. Eu quero te mostrar alternativas de forma gratuita. Hoje em dia, os lugares onde eu utilizo ela de forma gratuita são basicamente esses daqui. Tanto no Hugging Face, que é esse lugar onde você pode gerar várias versões ali utilizando essas inteligências artificiais para coisas específicas. No caso aqui eu vou estar deixando na descrição o link da versão Dev. Você pode simplesmente escrever o seu prompt aqui, ele vai gerar a imagem. Aqui embaixo a gente tem as configurações avançadas, olha só, tanto a altura como a largura, a gente tem a escala e aí também tem aquele número de passos que eu falei para vocês lá no começo. Quanto maior, ele vai demorar bem mais para gerar as imagens, só que ele vai entregar com uma qualidade superior. Mas, sinceramente, praticamente ninguém utiliza um número maior que 28. Dentro aqui do Hugging Face tem outros modelos aqui, ó, como esse daqui. É a versão do Flux misturado com LoRa de realismo, tá? E aí ele consegue gerar imagens com realismo muito maior. E, cara, as imagens são simplesmente incríveis. Vocês estão vendo aqui que é basicamente o mesmo prompt que a gente vai criar. Eu vou te mostrar daqui a pouco, mas a gente consegue ver mais sobre esse modelo que foi treinada, focada em realismo, utilizando o Flux. Então, realmente, cara, ele consegue gerar umas imagens bem mais interessantes. Mais de 251 mil pessoas utilizaram no mês passado. E a gente também tem essa outra opção aqui, que também é no Hugging Face, que eu achei ainda mais interessante, porque tá vendo essa versão aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Ela também tá inclusa aqui, junto com vários outros LoRas aqui, que são vários outros checkpoints, que basicamente são treinamentos específicos, pode-se dizer assim. A gente tem essa versão aqui, por exemplo, a primeira, que é um LoRa feito, né, um checkpoint feito só para gerar imagens de vetores simples. A gente tem essa opção aqui para gerar imagens polaroides. A gente tem a versão que eu mais gosto, que é justamente essa aqui do realismo, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A gente tem várias outras aqui, ó. Tem essa outra do Coda também, que é imagens bem interessantes. A gente tem outras imagens que são bem mais específicas. Por exemplo, tem um que gera imagens aqui, ó, de estilo PS1. Olha como é bem específico. Elas foram treinadas para gerar imagens bem específicas, então é bem interessante também. Para a gente testar essas versões aqui, eu vou utilizar um prompt base para gerar uma imagem bem parecida com essa aqui do cozinheiro, tá? É basicamente esse prompt aqui, ó, que eu escrevi no Google Tradutor. Eu traduzi, eu vou colocar aqui para ele gerar imagens. Vou clicar em Run e aí ele vai começar a criar para mim. E vocês vão ver que ele não vai demorar muito, tá? É porque aqui eu aumentei o valor
dos passos, então ele vai demorar um pouco mais. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui nas outras plataformas. Eu não vou criar aqui porque não tem motivo, já que nessa versão aqui a gente também tem a versão de realismo. Eu vou selecionar aqui o LoRa Realismo. Aqui em cima, no prompt, eu vou escrever o prompt em inglês. Aqui embaixo a gente tem as opções avançadas, que a gente consegue colocar uma imagem como entrada, né? Ele vai utilizar essa imagem como base para criar a sua nova imagem. A gente consegue mexer em várias outras coisas, como a escala, que é sempre padrão, né? A escala, o tamanho aqui, que é basicamente a altura e a largura. Os step, que aqui tá como padrão 28, que é basicamente mais que o suficiente. E aqui a gente também tem a parte do LoRa, né? Que é essa daqui de realismo. No padrão, cara, não precisa mexer muito aqui, a não ser na parte de altura e largura, caso você queira mudar a proporção da sua imagem. Eu vou dar aqui um Generate para ele começar a criar a minha imagem. Uma outra versão muito boa mesmo para você utilizar. Para você utilizar o Flux de forma gratuita é aqui no SegMind. Lembrando que o link de todas essas plataformas aqui eu vou estar deixando na descrição, caso você queira utilizar. Aqui na parte, ó, tem basicamente o prompt. Já vou colar o prompt aqui para a gente começar a criar a imagem. Aqui, inclusive, ele já dá uma imagem como exemplo. Essa imagem foi gerada utilizando o Flux. E, cara, olha o realismo. Quem olha isso daqui, cara, não vê, não pensa que isso daqui é uma imagem gerada por IA. Vou clicar em gerar. E enquanto ele gera, tem uma outra plataforma que também é bem interessante, que é bem parecida com o Hugging Face, que é esse daqui, né? O Glyph Alpha. Você pode pesquisar aqui por Flux e aí vai aparecer várias versões aqui do Flux para coisas específicas, ó. Olha só, Flux Pro 16.9, que é para gerar ele na versão 16.9. Eu vou estar colocando aqui o mesmo prompt, vou clicar em Run e, como vocês estão vendo aqui, ó, até tinha mostrado antes, ó, eu criei a minha própria estrutura aqui, que ele basicamente vai pegar o prompt que eu escrever, ele vai aprimorar esse prompt e depois ele vai criar uma imagem utilizando o FluxDev e a imagem já vai ser gerada para mim. E para a gente não demorar muito nesse vídeo, eu vou te mostrar como que você pode criar essa estrutura desse modelo de forma bem rápida aqui no Glyph, tá? Aqui em cima a gente tem essa opção, depois de você fazer o login, né, já com sua conta ali, a gente tem essa opção de build, né, que é basicamente a parte de construção desse modelo que a gente pode fazer aqui dentro da plataforma. A construção aqui dentro é muito simples, tá? A gente vai simplesmente clicar aqui nesse mais, a gente vai começar colocando aqui essa primeira opção, né, de entrada de texto, para a gente colocar o nosso prompt. Aí você pode, inclusive, escrever aqui, ó, prompt. E aqui em cima eu vou renomear para entrada 1, para ficar mais fácil de organizar tudo. Depois que a gente escrever o nosso prompt, eu vou clicar aqui novamente no mais. E aqui embaixo a gente tem essa opção de Imagem Generator, né, que é basicamente a geração de imagens. Clica nela. Aqui, ó, tá vendo esse botão amarelo escrito entrada 1? Você vai simplesmente clicar nele para ligar os dois painéis, tá? Então ele vai pegar basicamente o prompt que tá aqui, que a gente escreveu aqui em cima no painel amarelo. Ele vai colocar dentro aqui desse quadro rosa. É rosa ou azul isso daqui? Eu sou meio daltônico. Que é basicamente o lugar onde vai criar a imagem. Então a gente liga uma coisa na outra através desses botões. Aqui a gente tem um modelo de geração de imagens, que a gente vai selecionar o Flux, tá? A gente tem essas três opções, que é a versão Channel, a versão Dev e a versão Pro. Tá selecionando a versão Dev aqui, que é basicamente intermediário, e pronto, é basicamente isso. Aqui do lado esquerdo a gente pode fazer o teste, ó. Eu vou estar colocando aquele mesmo prompt e eu vou estar clicando em Run, né, para ele começar a criar a minha imagem. E enquanto ele cria, eu vou te mostrar mais uma alternativa que você pode fazer utilizando essas construções aqui, que é bem interessante. Eu vou vir novamente nessa opção de Build aqui para a gente fazer uma do zero novamente, de uma forma mais rápida. Eu vou estar colocando aqui novamente a entrada de texto, então eu vou estar colocando o prompt. E aqui você renomear para 1 para ficar mais fácil. Vou clicar em mais e ao invés de eu colocar aqui no gerador de imagens, eu vou colocar no gerador de texto. E olha que interessante. A gente tem essa opção aqui de prompt. E aqui eu vou escrever o seguinte. Olha só, traduzir aqui no Google Tradutor, ó. Pegue o prompt e o aprimore para deixar mais detalhado sem alterar a sua estrutura, para ele não trazer novas palavras desnecessárias e mudar a imagem, trazendo mais realismo, nitidez e qualidade. Pegar a versão em inglês. Antes de eu colocar o texto, eu vou selecionar aqui o quadradinho amarelo para ele ligar um quadrado no outro e vou colar o texto. E aqui na parte de opções avançadas, aqui no modelo, eu vou estar colocando a versão do ChatGPT 4. Ou seja, o que eu acabei de fazer foi o seguinte: quando eu escrever o prompt, ele vai pegar o prompt e vai aprimorar ele, trazendo mais realismo, trazendo mais nitidez, trazendo mais detalhes através do ChatGPT. Então, seria a mesma coisa de eu entrar no ChatGPT, escrever ChatGPT, aprimora esse prompt, aí eu colava o prompt, aí ele ia me dar um prompt aprimorado. Todo esse processo vai ser automatizado por isso daqui que a gente acabou de fazer. Então a gente vai escrever o prompt, ele vai aprimorar ele através desse painel aqui, e depois ele vai pegar esse texto aprimorado e vai gerar a imagem. Então vai gerar uma imagem mais realista, uma imagem bem mais interessante. Então, a gente colocou aqui, ó, aquele mesmo painel de geração de texto. Aqui agora eu vou selecionar o texto azul, tá? Que é para a gente ligar o painel de cima do ChatGPT com esse de baixo.
Vou selecionar novamente o FluxDev. Aqui a gente pode mudar a proporção, mas eu não vou mudar. E agora sim, eu vou vir aqui, ó, e vou colar novamente o mesmo prompt. E assim a gente consegue gerar uma imagem bem mais interessante. Agora, olhando aqui os resultados, né, das imagens que a gente criou, ó, olha só, esse daqui é a imagem que a gente criou utilizando aquela primeira versão. Cara, olha o realismo, ficou realmente muito bom. As mãos aqui, por mais que tenha um pequenininho erro aqui, é muito fácil de corrigir. No geral, a imagem ficou muito boa. Olha só, essa versão aqui, essa daqui a gente não utilizou, né, a gente criou por aqui, ó. Esta é a versão focada no realismo, tá? E, cara, olha isso, cara. Realmente, tirando a parte aqui da faca, o rosto, os aspectos, a roupa, ficou muito bem detalhado. Parece realmente uma fotografia. Esses modelos, pra mim, aqui são os melhores. É o que eu mais utilizo no meu dia a dia, tá? A gente tem aqui a opção do Sigmide, que eu falei pra vocês que é uma das melhores pra você utilizar. Olha só, cara. Muito, muito bom. Cara, esse daqui tudo tá sendo gerado de forma gratuita por um IA de código aberto que foi lançado há não muito tempo atrás. Isso é bizarro, tá? E essa daqui, ó, é as versões que a gente criou utilizando o Glyph. Essa é a primeira versão, sem o aprimoramento do prompt. E essa é a segunda versão, utilizando o aprimoramento através do ChatGPT, que a gente criou tudo dentro daquela estrutura. Essa daqui é a primeira versão, tá mais de corpo inteiro e tudo mais. Mas a gente consegue ver aqui alguns erros na mão, olha só. Aqui nessa parte da mão. A gente consegue ver que a imagem tá com a pele mais de porcelana, não muito realismo. Essa daqui já tá parecendo bem mais uma fotografia, bem mais interessante. Mas, de todas, eu ainda prefiro essa versão aqui para utilizar, né? Utilizar por essa plataforma em específico. E aquelas imagens eu utilizo para fazer artes como essa daqui, cara. Olha que interessante. Eu vou abrir aqui as camadas para mostrar um pouco mais para vocês como é que funcionou aqui essa estrutura aqui, ó. Essa imagem aqui eu gerei através do Flux. Olha só. Ficou bem interessante, a imagem aqui bem legal. E aí depois eu recortei a cabeça e coloquei a cabeça da imagem do meu cliente. E aí depois eu fiz várias... basicamente eu trabalhei com várias camadas nele para ambientar tudo isso. Eu peguei o olho da imagem original e coloquei aqui, ó, para gerar uma mesclagem bem interessante. Depois eu ambientei tudo isso, utilizei a IA do Photoshop para fazer essa transição entre as duas imagens ficar de forma mais realista, bem interessante. Trabalhei com o Dodge Burn e, cara, basicamente, utilizando a inteligência artificial ao meu favor, eu criei uma imagem que ficou incrível. E olha só o resultado final aqui. Ficou bem interessante. Não parece ser uma edição, quando se sabe trabalhar de uma forma profissional utilizando essas inteligências artificiais. E aí, só para a gente encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui o meu convite, caso você queira conhecer o meu treinamento, o meu curso, que é focado para designers que querem aprender a utilizar as inteligências artificiais para fazer mais dinheiro, para conseguir criar artes melhores. Esse curso não é focado em falar sobre um monte de inteligência artificial diferente. O foco dele é te mostrar como que eu utilizo as inteligências artificiais no meu trabalho para ganhar mais dinheiro, para fazer mais cliente, para criar mais trabalhos. Então, se você estiver interessado, junto com o link de todas as plataformas que eu te mostrei, vai estar o link do meu treinamento. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!